A economia na globalização e o Brasil. Para falarmos disso, precisamos entender qual é a importância das instituições financeiras internacionais. As principais é o Fundo Monetário Internacional, que nós conhecemos como FMI, e o Banco Mundial, que anteriormente era conhecido como BIRD, mas hoje utilizamos essa sigla. Essas organizações elas são responsáveis por fornecer uma ajuda financeira para os países que a solicitam ou devido a alguma realidade interna para o desenvolvimento econômico do país ou para o pagamento de determinadas dívidas. Ambas as instituições vão surgir pós Segunda Guerra Mundial, que tem aí o objetivo inicialmente de reconstruir os países destruídos pela guerra. O Brasil ele passa a utilizar essas instituições a partir de 1956, utilizando inicialmente para a construção de Brasília, que vai ser um grande marco do desenvolvimento, porém o país ele não tem como arcar financeiramente com todo o custo. Para além da construção de Brasília, ainda existem outros projetos, como a hidrelétrica de Itaipu, responsável por fornecer energia elétrica para grande parte do território, e também alguns projetos inacabados, como as usinas nucleares de Angra dos Reis e também a Ferrovia do Aço. Quando o presidente ele faz essa solicitação aos bancos internacionais, o país ele adquire uma dívida externa, ou seja, ele faz um empréstimo e com esse empréstimo ele adquire essa dívida externa. Dívida essa iniciada em 1956 e conforme vai passando o tempo também é colocado juros para o pagamento dessa dívida. O Brasil ele não consegue pagar. Em 1987 ele declara a moratória. O que significa que ele declara a nível internacional que ele não tem condição de pagar aquela dívida e, consequentemente, aquela dívida, o Brasil, ele acaba perdendo esses créditos internacionais. Ele fica conhecido como um mal pagador. Então, a moratória ela vai ser essa declaração do governo que não tem como pagar a dívida contraída. Essa dívida, ela só vai ser paga referente ao FMI, essa dívida contraída lá atrás, a partir de 1956, somente em 2005, ou seja, quase 50 anos após. Por quê? Devido ao desenvolvimento econômico do país. Falando de economia, os países, eles são utilizadas 3 classificações. Nós temos a primeira classificação, que é a mais conhecida entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que nós falamos um pouco como países ricos e países pobres. A segunda classificação, países centrais e países periféricos, e que quer dizer, né, é mais ou menos a mesma coisa. E a terceira classificação, primeiro mundo, que são os países superdesenvolvidos, segundo do mundo, os países que estão em processo de desenvolvimento um pouco mais acelerado, que é no caso onde o Brasil ali se enquadra, e o terceiro mundo, que são os países extremamente pobres que não têm um grau alto de desenvolvimento econômico. No entanto, com a globalização, vai surgir uma nova ordem, que é a divisão internacional do trabalho. O que significa isso? A divisão da produção, das atividades e dos serviços internacionais. Porém, com o desenvolvimento da globalização, um desenvolvimento cada vez mais acelerado, essa integração de maneira mais acelerada entre produtos, serviços, pessoas e capitais, começa a surgir uma nova ordem, que é quando os países subdesenvolvidos, eles não fornecem somente matéria-prima, mas também eles produzem e vendem os produtos industrializados por eles mesmos.
Supomos, por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele é o maior produtor de laranjas do mundo. Então, o Brasil era comum ele vender as laranjas para outros países, para os países transformarem em suco, em outros produtos. Hoje, o Brasil, ele, para além da matéria-prima que ele exporta, ele pega essa matéria-prima, no caso a laranja, transforma em suco, ou seja, produz o produto e vende esse produto. Então, o Brasil ele está nessa nova divisão internacional do trabalho. Como o Brasil ainda é um país que exporta muita matéria-prima, ele é visto como um país agroexportador, porque ele exporta commodities. O que são as commodities? São esses produtos primários, que não são essas matérias-primas que elas não são trabalhadas ou desenvolvidas, né? Elas não são transformadas. Até 1930, a economia do Brasil era somente agroexportadora, mas com a queda do café, quando o café ele deixa de ser exportado por causa da crise da Bolsa de Valores em 1930, em Nova York, o Brasil ele inicia um processo de industrialização. E esse processo de industrialização vai ser chamado de industrialização tardia, porque muitos países já estão na terceira revolução industrial, o que não é o caso do Brasil. Com isso, começa a ter um processo também de substituição de importações. E entramos no que nós chamamos da balança comercial. Para ser uma balança comercial favorável, precisa estar em superávit. E o que é isso? É exportar muito mais do que importar. É pegar a mercadoria e vender para fora muito mais do que comprar a mercadoria de fora aqui para dentro. Então, quando se tem durante o ano muito mais exportações do que importações, chamamos de superávit da balança comercial. Quando temos muito mais importações, nós chamamos de déficit da balança comercial. Caso tenham alguma dúvida, deixem nos comentários que a Pro esclarece, tá bem? Deus abençoe.